muitos cristãos eles não são tão afeiçoados à ideia de serem o tempo todo acompanhados pela ciência, pela medicina, porque eles têm a fé. Então eu já vi, por exemplo, mulheres dizendo, não, eu vou viver pela fé. Ou seja, eu vou viver sem fazer exame nenhum, sem precisar, porque Deus vai cuidar de mim. A ideia na mente é essa. A gente sabe do valor, da importância da fé, inclusive no fortalecimento das próprias emoções, né? Isso é provado até cientificamente. Mas o cristão também adoece. E nós temos visto isso. Pessoas que têm muita fé e que, num determinado momento, por não terem esse cuidado com o seu próprio corpo, acabaram acelerando processos, acabaram enfrentando tratamentos piores, muito mais prolongados e, às vezes, perdendo a vida precocemente. Não é? Verdade. Então, o que o senhor está dizendo é que tem que haver esse cuidado da parte de cada um. Pois é. E, inclusive, recente, num dos encontros dos ímpares aqui da igreja, um dos temas que me foi proposto para a gente conversar foi exatamente saúde e espiritualidade. Sim. Né? Então, no qual nós abordamos lá exatamente como a fé pode afetar positivamente ou negativamente a saúde. E existem estudos, hoje em dia, é um dos departamentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o estudo de espiritualidade e saúde. Né? Como a espiritualidade leva a Deixou de ser algo meramente místico e se tornou científico. Né? Foi para cima da bancada. Provado. Para ser discutido. Inclusive em pesquisas de células. Não, é muito interessante o que... tem uma pesquisa assim que foi feita na Universidade de Brasília, no qual se dividiu 2 grupos de estudantes. Esses estudantes colhiam o sangue e esse sangue ia ser examinado por pessoas, né, para ver como estava o seu sistema de defesa, tá? Os fagócitos, os macrófagos e tal. Então, metade do sangue dos estudantes era dado uma fotografia para as pessoas orarem por aquelas pessoas. E a outra metade não recebiam oração. E nas lâminas que foram examinadas, aqueles que receberam oração tinham um sistema imunológico muito mais ativo, muito mais presente e muito mais numeroso. Porque aí não é a fé do indivíduo, não, né? Não, é alguém orando por você. Fantástico orando isso. por Incrível. você. Incrível. Então, ali em células, uma pesquisa em células. E isso não foi feito por uma igreja, essa pesquisa? Não, foi feita na Universidade de Brasília. Pode encontrar essa pesquisa em qualquer pesquisa do Google. E faz parte dessa... É muito interessante porque faz parte dessa análise de espiritualidade e saúde. Então, a influência da espiritualidade, a gente já sabe. E isso independia que pessoas que internam pelo mesmo tipo de doença, só que umas têm fé, ou tem alguém que ora por elas e outras que não têm, elas saem mais rápido, têm menos tempo de internamento, complicam menos durante o internamento e têm um retorno ao hospital muito menor do que aquele grupo que não tinha ninguém e que também não acreditava em nada. Mas não é porque isso é um fator absurdamente interessante de nós ouvirmos que a gente vai entender, como pessoas de fé, que podemos dar vazão à negligência do nosso cuidado com o corpo. Aí, esse ponto de equilíbrio, né? Isso aí foi fantástico que o senhor falou aí, porque também tem a parte negativa da espiritualidade na saúde. Quando ela vira irresponsabilidade. Quando ela diz, eu não vou procurar o médico porque eu tenho fé. Que eu tenho fé e quem vai me curar é o senhor. Então, isso, inclusive, em doenças psiquiátricas. Pessoas que ficam em casa presas com realmente depressivas ou com quadros de ansiedade que precisavam de tratamento ou personalidades tipo bipolar precisando de tratamento, mas não, como se fossem possessões demoníacas e que precisariam de oração. Não. Aí é a fé servindo para o lado negativo da
dentro da medicina. Né? No meio de uma sociedade que tem vivido em franco estado de mutação o tempo todo e um processo aceleradíssimo, não é? A geração de 10 anos não é a geração de hoje. Quer dizer, aconteceram mudanças substanciais significativas durante esse período. Nós temos hoje recursos à nossa disposição.